Fala, turma, beleza? Começando aqui o nosso quarto programa do Ligando os Pontos. Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Cristiano, o vereador aqui de Viçosa, e já o nosso tradicional Zé Maria aqui. E vamos dar início, então. Zé Maria, bom dia. Bom dia, Fabão. Bom dia, Cristiano. Tudo bom? É um prazer estar com você aqui, Cristiano, mais essa edição do programa. Vamos debater uns temas aí relevantes para a nossa cidade. Um abraço. Maravilha. Bom dia, Cristiano. Bom dia. Seja bem-vindo aí ao Ligando os Pontos. Bom dia, Fabão. Bom dia, Zé Maria. Não é Zé Maria Trindade, não, né? É Zé Maria só, né? Obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer imenso estar participando com vocês. É do quarto programa, não é isso? É o quarto. É o quarto programa. Bacana, show de bola. Não é o Zé Maria Trindade, não, mas nós vamos chegar lá ainda, se Deus quiser. Oh. Quem sou eu? Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro tema de discussão aqui. Sobre empregabilidade e industrialização de Viçosa. Quais os entraves para a vinda de empresas para Viçosa? Quais os tipos de empresa poderiam vir? Onde estão os gargalos para a nossa industrialização? Para descobrir tudo isso, a Prefeitura contratou uma consultoria do SEBRAE e promoveu um encontro na Casa do Empresário de Viçosa nesta semana. O objetivo é gerar um documento chamado, olha que nome bonito, gente, Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico de Viçosa. Eu achei super interessante a ideia, eu sempre bati nessa tecla e tem um bocado de vídeo meu aí falando a respeito disso. Essa conversa aí que a turma fala que não, porque Viçosa fica longe de tudo, não sei o que, isso é conversa fiada. Está aí a Haskell para mostrar que isso é mentira. É uma empresa grande, funciona. Eu estava no Tocantins e vi vendedor da Haskell lá no Tocantins, no meião lá do estado do Tocantins. Não é a cidade de Tocantins, é no estado, lá no meio do Brasil. Então, isso é conversa fiada. Mas vamos lá, eu tenho mais opiniões também a respeito disso, eu vou falando ao longo. Eu também tenho algumas opiniões em relação a isso também. Dessa história aí. Pois é, vamos lá, Cristiano, vamos começar com você, então, Zé Maria, depois você fala. Vamos deixar o Cristiano para dar uma moral para o nosso brilhante convidado aí. Manda bala, Cristiano. Pois é, em relação a Viçosa, todo mundo sabe que não é uma cidade cortada por principais rodovias, né? Diferente de Muriaé, por exemplo, de Conselheiro Lafayette, que é cortado pela 040, Muriaé, que é cortado pela 116, né? A Viçosa, ainda assim, tem a questão da ferrovia. Viçosa não tem ferrovia mais. Isso, eu acho, na minha opinião, que indiretamente atrapalha, sim, de indústrias, de estar sediando aqui no nosso município também. Falta a questão de um rio grande também. Toda empresa, toda indústria, ela quer que tenha um rio na cidade também, né? E uma rodovia para escoar a produção de forma mais rápida. Você está entendendo o meu ponto de vista em relação à questão disso? Mas nada disso inibe o investimento de indústrias no município de Viçosa. Você pode ver a cidade de Ubá, por exemplo, a cidade de Visconde do Rio Branco, bem como também São Geraldo, o polo moveleiro. Você vê lá a prefeitura, por exemplo, de São Geraldo investindo constantemente em indústrias, né? Fazendo aí até isenção de parte dos impostos para ver ali o fomento das indústrias ali. Porque o prefeito ele quer ver emprego na cidade, ele quer ver a cidade prosperar, né? Então, em relação a Viçosa, eu acho que sim, falta um pouco de investimento para o empresário. Né? Sabemos que a Viçosa, por exemplo, não tem aí um parque industrial. Tem um distrito industrial, mas ali que dá ali de fato para instalar ali são micro e pequenas empresas. Não dá para instalar uma indústria ali. Não tem. Né? Viçosa, inclusive, uma das coisas que trava também é a questão do plano diretor. Eu acho que enquanto o plano diretor não for concluído, você não vai ter eu acho que até o empresário ele não fica seguro em tentar sediar uma empresa no município de Viçosa sem ter aprovação do plano diretor, porque a partir do momento que você tem a aprovação do plano diretor, algo definitivo, traz uma segurança para o empresário, para o empreendedor. Eu acho que o empreendedor ele passa a confiar mais na cidade, ele passa, poxa,
eu sei que isso pode, isso não pode, essa regra pode, essa regra não pode, né? Então, eu acho que tem essa questão do plano diretor também para ser aprovado, que está há mais de 20 anos na Casa Legislativa sendo discutido, sendo reformulado, né? E que nem o Fabão falou agora, que é a questão da Rasco. Concordo com você plenamente, Fabão. Eu acho que indústrias em Viçosa não falta oportunidade. Obviamente, se o empresário quiser investir, ele vai investir, vai funcionar igual a Rasco funciona perfeitamente. Eu também concordo com você. A questão é o seguinte, para o empresário que está lá fora, eu tenho a opção de ir para o Bar, para Visconde do Rio Branco. Visconde do Rio Branco tem um parque industrial lá, onde a prefeitura me dá todo incentivo. São Geraldo, por exemplo. Onde o cara vai? O cara acaba indo para essa cidade, sabe? E, obviamente, o meu papel como vereador dessa cidade, no papel de legislador, obviamente, é buscar, sim, tentar buscar algo que fomente mais a nossa cidade. Mas nem tudo na Câmara de Viçosa depende de um único vereador. Depende, às vezes, de uma aprovação de um projeto de lei para diminuir, por exemplo, a questão de impostos, né? Então, é uma questão muito complexa e muito complicada também. Entendi. Então, pois com relação a esse negócio dos impostos, eu queria acrescentar na nossa discussão aqui um tema que muita gente tem falado, principalmente no governo federal, que é a tal da curva de Laffer. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Sim. O Laffer é um matemático aí, antigo e tal, que ele fala sobre os impostos. Quando se aumenta, os impostos têm um máximo, um número máximo, um percentual máximo que você pode cobrar, ótimo. Você passou disso, a população começa a sonegar imposto. Isso chama curva de Laffer. No Brasil, por exemplo, esse ano agora, de 2022, o governo federal, arrecadou mais do que nos outros anos anteriores, diminuindo o imposto. Porque quando você diminui o imposto, todo mundo paga. O empreendedor investe mais, ele paga menos imposto percentualmente, mas ele paga mais imposto porque ele produziu mais. Essa é a tal da curva de Laffer. Zé Maria, por favor, sua opinião aí para nós a respeito disso. Ô, Fabão, a gente já tinha conversar sobre isso há um tempo atrás, né? E eu sempre bati nessa questão, cara. Eu sempre bati na questão de que Viçosa tem que sair do colo da UFV. A UFV, no primeiro momento, foi muito boa, gerou muitos empregos, mas está estagnado. Isso não supre a necessidade da cidade mais, né? Então, aí sempre foram levantadas essas questões que o Cristiano falou, da logística, né? Da onde Viçosa está, geograficamente falando. Mas você, Fabão, e o Cristiano ressaltou, e eu vou ressaltar novamente. A Haskell é o maior exemplo de que quando quer, acontece, né? Então, se a logística já é um problema para o empresário vir para Viçosa, investir em Viçosa, que a prefeitura compense ele de outra forma. Nessa questão dos impostos aí, que a prefeitura abra mão no primeiro momento, aí, sei lá, por 10, 15 anos de algum do ISS, né? E isso vai ser compensado de outra maneira, gerando imposto, gerando desenvolvimento no município, fazendo dinheiro circular no município, né? Isso vai vir de outra maneira, o retorno vai vir, né? E eu acho que a geração de emprego para o município é importantíssima, importantíssimo. Isso aí tem que ser fomentado dentro da Câmara, Cristiano, como você mesmo disse, né? E ser julgado sempre que possível como pauta de reunião da Câmara, trazer isso para a baila, como diz o outro, porque ficar nessa, da gente ficar só dependendo da UFV, não dá certo, não. Não dá certo, não supre a necessidade de emprego da mão de obra, vamos dizer assim, que existente na cidade. E a UFV, nessa história toda, entra com a formação de mão de obra, né? De repente, uma indústria que vier para cá, que ela não tiver a mão de obra adequada, que ela procure a UFV para fomentar
para criar essa mão de obra, né? Eu penso isso, esse plano aí já é já fico bem feliz com a iniciativa de se discutir a ideia, isso é importantíssimo, e que bom, fico muito feliz com a tomada de decisão de pelo menos discutir a ideia. Essa questão da UFV, eu já falei muitas vezes isso. É como se fosse, se você tivesse uma empresa, você não ia gostar ou deixar que a sua empresa ficasse na mão de um cliente só, ou 2 clientes só, ou que um cliente fosse responsável por 70%, 80% do seu faturamento. É o que a gente tem aqui em Viçosa. A UFV é ótima, eu devo tudo que eu tenho à UFV, me formei lá, amo a UFV, mas se você for pensar em termos administrativos, Viçosa realmente depende da UFV. Depende. Se mandasse todo mundo embora, todo mundo da UFV embora, a Viçosa quebra. Então isso é importante. Mas nós temos que desligar esse cordão umbilical aí que a gente tem. Outra questão importante é a questão dos impostos. Eu já falei isso em outros vídeos meus. Viçosa cobra 5% de ISS-QM. Qualquer cidade da nossa região aqui cobra 2%. ISS-QN é um imposto municipal. Viçosa cobra 5%. As outras cidades cobram 2%. São Geraldo, por exemplo, é 2%. É menos da metade. Tem empresário grande aqui de Viçosa, que é lógico que não devo falar o nome, que brigou na justiça para provar que a empresa dele não estava no município. Um dos motivos é não pagar esse imposto. Em vez de pagar 5%, um cara que fatura 50 milhões de reais por mês, ele, ao invés de pagar 5%, pagar 3%, muda tudo. Ao invés de pagar 5%, pagar 2%, muda tudo. É menos da metade. São milhões de economia em termos de imposto. A outra questão que o Cristiano colocou é a questão da água. Isso é fácil de ser resolvido, Cristiano. Só você colocar empresas que não demandem de água no processo produtivo. Empresas, por exemplo, de tecnologia, que fabriquem, por exemplo, implemento agrícola, que a gente vai ter um polo de produção dessa tecnologia, que é a UFV, e uma empresa que fabrique isso vai usar soldar equipamento, ou empresa que monte computadores. São empresas que não usem água no processo. Vai usar água só no banheiro e no bebedouro lá, na cozinha, alguma coisa assim. Tudo isso é possível de ser resolvido. Basta ter vontade política e visão administrativa, né, do nosso governo municipal e de vocês também, como vereador, né, como vereadores, para resolver esse tipo de coisa. Maravilha. Alguém quer colocar mais alguma coisinha aí? Só para salientar aqui, o Fabão, a grosso modo, Tá gravando? Não, pode falar. Eu te dou um minuto, tá bom? Um minuto para a gente encerrar? Ok. Vamos lá. Manda bala. Ô, Fabão, eu gostaria de salientar aqui, a grosso modo, que é natural que as empresas, né, elas optem sim por cidades, que nem eu já falei, já e volto a repetir novamente, que tem aí um escoamento mais fácil da sua produção, bem como também aonde tem rios, né? Eu estou dizendo, assim, a grosso modo, mas, obviamente, Viçosa tem optado muito pela parte de tecnologia, né? Incubadoras, enfim, eu acho que Viçosa ela não pode estar, ela está estagnada. O FV, FDV e Univiçosa, ponto. E o resto é faculdade à distância, né? Então, Viçosa estagnou. Viçosa é a cidade da educação. Sim, Viçosa é a cidade da educação e é o polo da educação, sim, com certeza. Mas, obviamente, que Viçosa também não pode ficar presa a isso. É necessário que tenhamos, sim, empresas que gerem outro tipo de emprego. Eu não estou falando de emprego da educação, entendeu? Mas é empresa mesmo, igual tem lá em Visconde do Rio Branco, o Bar, São Geraldo, onde, sim, o executivo tem dado esse fomento, esse investimento para que essas empresas, de fato, instalem lá, né? E, obviamente, que dentro do meu mandato, vou continuar sim, lutando para que Viçosa melhore nesse sentido também. Maravilha. Não esperamos nada menos que isso.
Vamos lá, vamos para o nosso próximo assunto aqui.